Olá, esse é mais um episódio aí do podcast Central Injetáveis e hoje eu estou muito feliz de receber a minha amiga Juliana Paola. Ju, que é aí uma palestrante renomada, né? Dá aí os cursos, sempre voltado para a saúde da mulher, tem uma experiência vasta nesse nicho, né, Ju, que é o seu diferencial maior aí. E convidei para a gente bater aí esse papo sobre terapia nutricional injetável. Como que foi essa transição, como que foi essa chegada. A gente tem um case muito especial para a gente conversar, né? Obrigada por você estar aqui, Obrigada. viu? Obrigada fazer pelo parte. convite. Adorei estar aqui gravando com você. E para tentar agregar para todo mundo, né, o que a gente tem de melhor na clínica. E vamos bater um papinho. Vamos sim. Quando eu conversei com a Ju, né, falei, Ju, vamos gravar? E aí a gente pensou, vamos fazer um case de sucesso? Vamos. E aí a gente conta um pouquinho da sua entrada nas terapias injetáveis e tal. E por coincidência, as histórias, elas se conectam. Então, a gente tem a chegada dela para o injetável, né? A sua vinda para as terapias injetáveis e o seu case maior de sucesso, que é a história do seu pai. Exatamente. A minha história com o injetável, né? Então, começa na pandemia. Então, eu sou ginecologista, tratava muito a mulher e meu foco na pandemia foi começar a pensar na mulher acima dos 40 anos. Só que entrou a pandemia e com isso, tudo fechado, comecei a estudar um pouco mais. O injetável entrou na minha vida fazendo os injetáveis na minha casa, porque meu pai teve um diagnóstico há 10 anos atrás de demência de corpus de Levy, que é como se fosse um parkinsonismo. Tem perda de força muscular com tremor, como se fosse um Parkinson mesmo. Sim. E vai perdendo os movimentos. Perde os movimentos um pouco da perna, do braço, da fala, da deglutição. E quando eu estudei os injetáveis e eu falei, o que eu posso fazer para melhorar a vida na minha família? E o meu pai era a minha grande preocupação nessa época. Como que eu posso dar mais qualidade de vida numa doença que é tão debilitante para ele? E principalmente naquele momento que estava todo mundo tão ali, né? Dentro ali de casa, dentro desse contexto, né? Foi quando eu peguei os injetáveis e levava em casa. Então eu fazia em casa, fazia no meu pai, fazia na minha mãe, fazia no meu marido, fazia em mim, eu em mim mesma. E aí a gente começou a ver melhora do meu pai, principalmente, porque ele era o que mais precisava. Sim. E aí eu comecei a fazer na clínica, ele ia na clínica. Então teve até um episódio de ele chegar na clínica meio de andador, com bastante dificuldade de andar, de se locomover. Ele fez o injetável e aí eu pensei muito no NAD, na B2, para poder melhorar ele. E ele saiu andando como se tivesse tudo ótimo. Sim. A minha secretária falou para mim assim, doutora, o que a senhora fez? Porque ele chegou super debilitado e saiu andando. Então ele sentia melhor, ele queria melhorar. Meu pai sempre lutou muito para estar bem, para estar vivendo e estar com bem-estar. Sim. Então ele pedia até para minha mãe pra levar fazer ele para fazer o injetável. É muito comum isso. Minha mãe falava para mim, eles não moram em São José dos Campos, que eu sou de São José dos Campos, mas eles moram numa cidade próxima. Então minha mãe falava, Ju, acho que tá na hora do seu pai fazer injetável. Daí ela falava assim, mas eu também quero. Não é só seu pai, não. Aí eles vinham, faziam os injetáveis, iam embora. Teve uma época que ele não conseguia mais vir. E aí eu mandava e tinha uma enfermeira lá na casa deles que faziam. E ele melhorava muito, 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 né? Então assim, o médico dele, ele tratava com um neurologista, especialista nessa patologia de Parkinson, de demência de Levy, e ele falava para mim assim que não sabia o que eu estava fazendo, mas que era para eu continuar, porque os medicamentos tradicionais não dão muito conta disso, né? Não foca nesse bem-estar, né? Porque você quer a pessoa bem, enquanto ela tá ali, que ela esteja bem. Exatamente. Poder oferecer isso para o seu pai, acho que, pelo que eu entendi, foi a virada de chave para que você pensasse, poxa, por que não para os meus pacientes? Exatamente, né? Foi quando a melhora que eu vi
dentro da minha família, principalmente com meu pai, falei, se melhorou ele, se melhorou minha mãe, se a gente tá melhor, como eu não vou oferecer isso para as minhas pacientes? Sim. Que eu quero proporcionar o bem-estar delas. Claro. Então, assim, foi quando eu abri realmente a parte dos injetáveis na clínica, com mais suporte. Então, no começo eu tinha 2 poltronas na clínica. Hoje eu tenho 6 poltronas. A gente abriu uma clínica mesmo que chama Sulis, Terapias Injetáveis, que significa deusa que cura através dos líquidos. Não, eu achei isso incrível quando você me falou esse conceito do nome da clínica, né? Eu falei, gente, coisa mais linda. É porque, assim, não sei, eu acredito que você também, Ju, mas eu acredito muito no que eu faço. Eu amo isso aqui, eu acredito na terapia injetável, eu acredito na bioquímica e eu amo, assim, o mercado da estética ele é muito forte, a gente está dentro dele, não tem como fugir, mas eu gosto da parte clínica. Então, quando eu acompanho vocês através das consultorias e proponho um plano terapêutico e a gente começa a fazer, e aí eu vejo o feedback, poxa, deu certo, meu paciente melhorou, fez sentido. Assim, é uma coisa que alegra o meu dia, alegra meu momento ali e realmente me faz querer seguir. E um ponto bem importante é a patologia do seu pai, eu não tenho tanto domínio, mas o Parkinson, eu acompanho muitos casos clínicos e realmente na DH e B2, para mim, é o que melhor funciona. Claro, junto a gente trabalha a mobilidade, a força, o ganho de massa, né? Coloca ali aminoácidos essenciais, hidroximetilbutirato, beleza. O legal é que não é limitante o tratamento. Por quê? O NADH, para quem não trabalha, o NADH vem poliofilizado. E aí você pode reconstituir o NADH com a própria B2 e fazer a aplicação IM. Isso. Então não tem limitação para quem não tem uma super clínica com 6 cadeiras. Né? Não tem limitação. É para todo mundo mesmo, é para todo mundo. Eu falo isso para todo mundo, né? Mesmo esses pacientes que não podem fazer, que não tem tempo de fazer endovenoso, dá para fazer intramuscular. Os médicos, quando vão na clínica, conhecer a clínica, que não tem a estrutura que eu tenho, eu falo, vai fazer intramuscular, comece, porque o benefício é muito legal. E o que você falou é exatamente o que eu penso, a gente acredita nisso. Porque com meu pai, eu vivi muito isso. E como eu vivi com ele, eu transportei isso para as minhas pacientes e hoje eu tenho um paciente que não fica sem. São pacientes fiéis que vão lá todo mês na clínica porque precisam. Minha mãe agora, né? Meu pai viveu até 81 anos, super dentro das possibilidades dele, mas a gente deu todo o suporte para a vida dele e eu tenho tranquilidade de que isso eu fiz o melhor de mim pelo meu pai. Os injetáveis agregou muito e a minha família toda sabe disso. Até meus irmãos que no começo não acreditavam muito, viram a melhora dele. No finalzinho agora da vida, meu pai faleceu essa semana, mas no finalzinho da vida, a gente, pelo menos a hidratação a gente fazia nele com soro, que seja, com algumas vitaminas, alguns aminoácidos. E ele viveu muito bem, o quanto viveu mesmo com essa doença, né? O prognóstico era ruim no começo, né? No começo a gente sofreu com o diagnóstico, mas olha o que a gente pôde proporcionar para ele com a terapia de injetável. Então, assim, eu fico muito contente de poder ter ajudado ele nessa fase de vida. Triste porque ninguém quer ninguém quer a perda, né? Porque é muito difícil. A saudade bate, mas eu tenho certeza que o amor que eu dei para ele foi o que eu podia dar. E os Você fez o melhor. Eu fiz o melhor. E o melhor que eu pude dar, o injetável, com certeza, estava dentro desse melhor. Legal, Ju. Assim, eu acho que é mesmo a gente tentar impactar mais pessoas através desse conhecimento. É uma área muito crescente. Você falou aí de não acreditar, eu acho que o não acreditar é muitas vezes até pelo pecado da ignorância,
pela pessoa não conhecer ainda, né? Até aqui eu não conheço, até aqui eu não entendo. E eu vejo muitos médicos chegando com... É uma frase que eu escuto muito. Tem estudo científico, né? Tem evidências e tal. E eu sempre volto na mesma tecla. O que modifica dentro da terapia nutricional injetável, gente, é o processo absortivo. É o mesmo, é a mesma dinâmica. Então, L-carnitina é L-carnitina, complexo B continua sendo complexo B, coenzima Q10, tendo a entrada e a participação nas mesmas vias bioquímicas, porém, seu paciente está recebendo aquilo que você está entregando. Exatamente. Né? A modificação é essa. E a partir do momento que você acredita, você transparece isso para sua paciente. Você não consegue indicar coisas e a paciente não vai acreditar se você mesmo não acredita. Então, eu até falo para todo mundo que começa nos injetáveis, faça em você, faça na sua família, faça nos seus amigos, né? Porque a mudança é tão grande que a partir desse momento que você vai ter consciência de que tudo vai melhorar, você vai conseguir passar isso para sua paciente. Sim. Você vai conseguir fazer com que ela também acredite. Eu falo, a gente não vende aquilo que a gente não acredita. E isso é muito importante, ter a vivência para depois transparecer e fazer a venda. E até ir fazendo esse processo de implantação aos poucos, né? A gente tem um portfólio de 150 substâncias. Você vai trabalhar com as 150? Não. Seja assertivo. Pense, qual é o meu nicho? O que realmente eu trabalho? Quais são as pessoas que vão ter adesão com esse tratamento? Então, eu vou escolher ali 10 substâncias e vou tateando, vou entendendo as respostas, né? Isso você faz um investimento baixo, você não precisa de ficar com dinheiro parado, né, em estoque. Vai construindo. A história, ela precisa ser construída. E a gente está gravando esse podcast no Congresso da Central Injetáveis e o nosso slogan do Congresso é que juntos a gente vai fazer mudança. Essa é a nossa missão, né? É missão mesmo. Nós, como empresa, né, o comitê científico, como um corpo de farmacêuticos que estão engajados na ciência, que estudam, que trabalham no desenvolvimento, e principalmente vocês, que são a nossa voz. Porque vocês são a ponta, né, do fio aí dessa meada. Se vocês não praticarem, não colocarem ali dentro do dia a dia com responsabilidade, dentro do que é necessário, a gente vai se perder antes mesmo de começar. Quando a gente pensa em tratamentos, por exemplo, eu sempre falo, não vamos ficar inventando a roda, trabalhando com super soros mirabolantes, né, protocolos muito fechados, muito engessados. A gente está aqui para fazer essa troca mútua, né, para construir essa história junto. Exatamente. E isso lá na clínica é muito nítido. O que a gente faz? O que a gente vai melhor para aquela paciente? Às vezes, aquele dia que a paciente chegou, ela está com algum sintoma específico que precisa de algum ativo específico. Então, a gente faz mudanças e individualizações de acordo com cada pessoa. Sim. E não só de acordo com cada pessoa, de acordo com o momento daquela pessoa. Então, uma paciente que chegou lá, de repente, mais ansiosa, que não está dormindo bem, que aquele momento precisa de um ativo para a tranquilidade dela, para ela dormir melhor. Não. Depois de um mês, ela chegou mais fadigada, mais cansada. Então, assim, conversar com a sua paciente, saber o que ela precisa naquele momento. Então, a equipe toda está muito integrada lá na clínica para a gente saber, olhar a paciente, saber o que ela precisa também. Esse é um ponto, assim, crucial. Você precisa olhar para o seu paciente. Você tem feito isso? Olhar para o seu paciente, sentir as necessidades da sua paciente. Protocolo é validação farmacotécnica. Sou eu, Tamires, farmacêutica, falando para a doutora Juliana que essas substâncias são compatíveis, que na literatura são as mais indicadas para aquele tratamento, né, que tem que aplicar em intramuscular, que tem que aplicar em endovenoso, que é uma diluição de 100 de 250. O olhar do seu paciente, a individualidade, ele precisa ser feito. E ela é feita por você, né? Exatamente. Essa individualidade. Por mim,
pela minha equipe, né? Então, assim, às vezes a minha enfermeira entra e fala, doutora, a senhora prescreveu esse ativo para essa paciente, mas hoje ela está sentindo isso, isso, isso. Que tal a gente colocar? Então, assim, por quê? Porque é esse olhar. Não é porque está prescrito que ela chegou depois de 15 dias naquele momento que vai fazer aquilo lá. De repente, ela precisa, naquele momento, de algum outro ativo. Sim. Né? Esse olhar que toda a equipe tem que ter e o cuidado com a paciente é muito importante. Porque aí a paciente se sente acolhida. Nossa, a paciente se sente que a gente está preocupada com ela. E não com o injetável que a gente está fazendo, com aquele, com o que a gente está ganhando financeiramente. A nossa preocupação, o ganhar financeiramente é uma consequência, mas o que a gente se preocupa muito é com o bem-estar da paciente. Claro. E a partir desse momento que a gente olha para essa paciente e individualiza, ela se sente assim. Ela se sente acolhida, ela se sente cuidada. E aí a gente fica tranquila porque é uma paciente que vai melhorar. E o resultado vem, né? Vem. O resultado vem, o dele e o seu. Vem. Médico tem muito medo de falar de dinheiro. Eu sempre falo isso, né? Não precisa de ter medo, porque o trabalho ético, bem direcionado, com o resultado, ele gera dinheiro e isso é natural. Não tem como fugir, né? Mas o olhar, essa visão aí do individual, e aí você tocou num ponto muito importante. A sua equipe tem que estar alinhada com você. Você tem que ter pessoas que pensam como você, que acreditam no que você faz. E para isso você tem que ter uma remuneração justa também, né? Porque a equipe desmotivada, ela desmotiva o paciente também. Ela não fecha, ela não consegue ter esse olhar. E aí, pensando nisso, é investimento também na equipe. Sim. Então, assim, minha equipe está aqui, né? Por quê? Porque elas precisam entender, mesmo que seja muita coisa, não é a parte médica, mas elas precisam entender e network também. Você investindo na sua equipe, elas sabem que eu estou investindo nela. Então, assim, trouxe ela para São Paulo, né? Paguei hotel, tá aqui no curso comigo. Então, isso é um investimento na equipe, que é o cuidado que a gente tem também. Não Totalmente. Só de parte da parte da tecnologia, de estudo, mas também de atendimento. Então, hoje na clínica, a gente investe em treinamento, em pensamento na paciente, motivação, né? Então, o que a gente pode fazer com relação à equipe para ela também ter um atendimento melhor com aquela paciente. Legal. Né? Então, esse é o investimento. Investir na equipe é fundamental. É fundamental. E é um ponto que eu vejo muita gente ainda tropeçar. Por isso que eu quis tocar nesse assunto, porque realmente, se não tiver essa conexão, não vai fluir. Ju, só assim, para a gente, né, começar a criar um outro direcionamento, eu aproveitando, né, que você está aqui, você é uma médica que atende muitas mulheres, 40 mais principalmente. Eu tive na sua clínica, vi como que é o nicho, e você tem o hands-on da parte de implantes, né? E eu lido muito com muitos profissionais que estão aí fazendo os implantes e querem agregar terapia nutricional injetável vinculada. Comenta um pouquinho como que você maneja isso. Porque assim, o que eu vejo que não pode estar, tudo é interligado, né? A saúde da mulher hoje tem a parte de reposição hormonal, que aí eu faço a parte dos implantes hormonais, que é um benefício para a paciente. Então, eu faço o hands-on para os médicos lá na clínica para ensinar eles a fazer essa parte dos implantes hormonais, porque a mulher hoje, 40 a mais, ela é uma mulher moderna. Ela é uma mulher que quer o que tem de melhor para ela. Ela é jovem. Que a gente tem de melhor? A gente tem a parte dos implantes hormonais e tem a parte dos injetáveis também. A mulher moderna, ela não quer tomar trocentos comprimidos que pouca efeito tem. Ela quer alguma coisa que melhora ela, que seja eficaz e que agrega no tratamento dela. Então, se a gente tem a parte dos hormônios, que vai fazer a reposição hormonal, o que a gente vai melhorar essa mulher que está repondo hormônio e que às vezes também precisa, para o hormônio funcionar, desinflamar? Porque é a mulher que às vezes chega no nosso consultório, que ela está
na transição menopausal ou na menopausa, muitas vezes com sobrepeso ou obesidade, que está inflamada. Então, tem que modular, né? Eu tenho que modular. Até para esse hormônio fazer melhor efeito. Sim. Esse implante, ele vai ter outro resultado se eu desinflamar essa mulher. Se eu fazer com que ela mude estilo de vida. Então, eu bato muito na tecla no consultório, mudança de estilo de vida. Atividade física, eu falo que é inegociável. Não tem como, né? Não tem como. E alimentação. Então, você pega estilo de vida, reposição hormonal e injetáveis, e depois manutenção com via oral, é uma associação. Mesmo eu também faço a parte de ginecologia regenerativa. Sim. Então, faço o laser, faço o bioestimulador de colágeno, faço preenchimento, faço cirurgia íntima. E eu pego todas essas mulheres, que é o que a gente vê, só vai ter mais resultado, porque não adianta eu colocar um bioestimulador de colágeno ali... E ela comer porcaria. E ela comer porcaria. Ou ela não ter uma produção de colágeno interna. Sim. Então, sempre a gente associa a parte de injetáveis também para melhor resultado também na gineco-regenerativa. Então, no implante hormonal, na gineco-regenerativa. Minha sócia é dermatologista. Então, eu e ela, a gente trabalha muito junto com a mulher 40+, e ela também indica muitos injetáveis, porque é o que ela fala. Não adianta eu fazer um bioestimulador aqui e não ter depantenol, biotina e complexo B. Não tem. Vitamina C. Não tem. Então, eu e ela, a gente trabalha em conjunto. Legal. Na saúde da mulher, ela na parte dermatológica e eu na ginecológica, mas tudo integra e a gente volta também para os injetáveis. A gente tem clínica de estética junto. E a estética envolve muito isso. Não adianta eu ir lá fazer todo um tratamento corporal se a gente não tem internamente. Então, o injetável faz parte da clínica. No entanto que a clínica do injetável na nossa clínica lá no Instituto, né? A gente tem o Instituto Geia. Geia significa a deusa, mãe de todas as outras deusas. Ah, que legal, Ju. E Geia é a mãe da Sulis, que é a de soro, de de injetáveis, que, que cura através dos líquidos. É a mãe da Ator, que a Ator é a estética, que é a deusa da maternidade, da feminilidade. É a minha mãe e a mãe da Mari. Que legal! Então, o Instituto Geia é a deusa de todas as outras mães. Então, a gente tem essa clínica voltada para a saúde da mulher, que os injetáveis não tem como não ter o injetável na clínica. Sim. Não tem. Tô encantada, Ju. É muito legal, assim, ver quando vocês realmente colocam em prática todo esse conceito, né? E amei a questão da clínica, de toda essa ideologia, assim. Percebe-se o olhinho, né? Eu tô olhando, sai com o olhinho brilhando. É muito legal, assim. Então, esse conceito de negociação não acontece mesmo, e é o que a gente precisa mesmo de estimular nos pacientes, né, de ter essa modificação da mudança de vida. Dentro ali do conceito, a paciente vai implantar 3 substâncias que geralmente você utiliza. Eu uso, na verdade, assim, a paciente implantou, eu uso Morosil, para retenção. Para retenção. Cúrcuma, né, que a gente usa aí o Chronic. O Chronic eu acho que é fundamental quando a gente vai fazer a implantação. Então, o Chronic eu gosto muito de usar o Chronic e o Morosil, né? Eu até intercalo às vezes, vou intercalando isso com ela. E um antioxidante, né? Que aí a gente vai escolher o que a gente tem de melhor. Muitas elas querem fazer a parte... Quando a gente tem muita queixa com o implante hormonal de queda capilar. Então, eu associo muito, assim, um soro que tenha todos os ativos para melhor capilar, junto com o Chronic, junto com o Morosil. Sim. Então, vou intercalando. Ah, então, legal. acho que são 3 que 3 padrão meio que bem grande aí na clínica. Já atinge quase a maioria ali, a né? maioria. Agora, vitamina D... Básico, né? Básico. Complexo B com B12, básico, né? Então, assim, são coisas que na clínica não pode faltar. Sim. Né? Então, se a gente for... Eu falo que algumas coisas, médico que está começando, escolha ativos que são fundamentais. Né? Então, sim.
a DEC, né, o Complexo B com B12, o Cronic, alguns ativos aí para cabelo, né, médico ginecologista, que é o que a mulher... Eu falo que mulher, a preocupação dela é muito cabelo, né? Muito. Muitas vão pelo cabelo e, por exemplo, no bariátrico a gente vê muito isso, né? Elas vão pelo cabelo, pela queda de cabelo. Então, completamente subnutrida. E agora com o ferro, sensacional, porque queda de cabelo não pode deixar a ferritina baixa, não tem gente. como, ferro né? E ferritina. Então, tem muita saída no consultório, a parte do ferro injetável. A gente sabe que a absorção do ferro é ruim, péssima via oral. Então, o injetável a gente já faz. E eu tô muito feliz que a Central vem aí com o ferro injetável, que a gente tinha uma dificuldade com relação à compra do ferro, tudo. Então, o ferro vai agregar muito na clínica. Com certeza. Na saúde da mulher, porque mulher, na transição menopausal na menopausa não, mas na transição menopausal, ela começa a menstruar mais, ela tem um fluxo maior. Já tem que fazer essa reposição, né? Tem que fazer essa reposição nessa fase da vida da mulher. A gente vê muito mulher que sangra muito, né? No início da menacme, né, na adolescência e na transição menopausal. Então, essas mulheres que são mulheres e depois na gestação também. Sim. Pós-gestação, na gestação, que cai muito ferro, tem muito, né, queda capilar. Então, o ferro aí vai esse conceito de trazer essa novidade foi algo que a gente vem lutando aí há um bom tempo já. Foi bem difícil conseguir, inclusive, matéria-prima, chegar num resultado legal. Tem todas as questões farmacotécnicas. E, realmente, eu acredito muito que vai ser um produto que vai fazer muita diferença para vocês dentro do consultório. Ter o ferro vai fazer muita diferença. Porque a gente tinha, na clínica, a gente tem todos os ativos, né, da parte dos injetáveis aí, mas da indústria farmacêutica a gente tinha o ferro. Sim. Que é o que a gente tem que ter. Né, tem que dentro ter, da clínica. Claro. Então agora, tendo aí da Central, vai agregar aí e vai... Agora é tudo Central Injetáveis. Tudo.